A paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Marcelo Campos de Oliveira, sou obreiro da Casa do Senhor, congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, setor de Jabaquara, e eu venho hoje, neste dia, contar-lhes um testemunho, um milagre do Senhor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a rica oportunidade da COJAD, que com esse trabalho tem edificado muitas vidas, tem sido uma ferramenta fundamental para esse trabalho. Então eu agradeço a COJAD a abrir espaço hoje para que eu possa contar este testemunho. No ano de 2016, eu e minha família, tivemos uma notícia a qual nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de receber essa notícia. Nós recebemos uma notícia que o meu filho, Gustavo Moraes de Oliveira, com 6 anos de idade, estava com um tumor no cerebelo. Um tumor no cérebro, no cerebelo, colado com a medula. Quando nós chegamos no hospital, meu filho já estava desfalecido. E o Hospital São Paulo já entrou imediatamente com providências de exames, onde fez um exame onde constatou que ele estava com o cérebro, com a pupila dos olhos totalmente dilatada, com a pressão do líquido que havia no seu cérebro. Nesse mesmo momento, o Hospital São Paulo entrou com providência a respeito de uma operação para lhe colocar uma válvula para drenar esse líquido. Essa cirurgia foi feita. Ficamos praticamente um mês no Hospital São Paulo ali, com ele internado, e sabíamos que ele já tinha um diagnóstico de um tumor no cérebro, mas nós não sabíamos a proporção desse tumor. Com a ajuda de pastores e amigos, com intervenção de muita gente em oração, Jesus, pela sua misericórdia, por sua graça, no dia que meu filho recebeu a alta do Hospital São Paulo, ele recebeu uma guia do Hospital Graac. E quem conhece o Hospital Graac sabe que ali é uma fila muito grande. Chega a meses de ter mais de 200 crianças na fila para poder ser atendido. E meu filho chegou ali no Hospital Graac e prontamente ele foi atendido. Ele já estava bem, com o tumor, mas ele já estava bem. O líquido já tinha sido drenado, ele já não estava mais tendo ânsias de vômito, ele já não estava tendo mais os sintomas, mas ainda tinha aquele tumor. Chegamos ali no Graac, logo que fomos atendidos, fizeram uma bateria de exames no meu filho. Aí nos levaram para uma sala e nos mostraram, nos revelaram aonde nós estávamos entrando. A batalha que nós estávamos entrando. Meu filho tinha um tumor no cerebelo do tamanho de um limão. Esse tumor já tinha tomado praticamente todo o cerebelo dele. E o Graac prontamente entrou com providência e começou a fazer baterias de exames. E marcou a cirurgia. E nesse dia dessa cirurgia, foi cancelada essa cirurgia. Porque tinha uma criança que tinha uma necessidade maior. Uma segunda vez foi marcada uma cirurgia e foi cancelada essa cirurgia. E pela misericórdia de Deus, desde já agradecendo, não queria citar nomes, mas faz necessário, ao nosso deputado Tenente Nascimento, que do seu gabinete eu não tinha intimidade e amizade com ele. Do seu gabinete ele ligou para o Graac. E ali o Graac prontamente o atendeu. E por ele ter tido essa enfermidade em sua família, ele conversou com o Graac e o Graac nos chamou para internar o meu filho para fazer a cirurgia. O Graac nos chamou fora de horário, porque lá é uma N regras, nos chamou fora de horário para internar o meu filho. Jesus operando, irmãos. Jesus entrando com providência.
Internamos o meu filho. Fizeram todas as baterias de exame e levaram ele para a mesa de cirurgia. Foram praticamente 16 horas. Eu não sei se foram 16 horas de cirurgia. Eu sei que levaram meu filho para a cirurgia, 16 horas ele ficou lá. Quando ele chegou à noite, o médico nos deu a notícia, 10 horas da noite mais ou menos, o médico veio e nos deu a notícia que a operação tinha sido um sucesso. Que o tumor tinha sido retirado 100%. Que eles tinham feito uma ressonância antes, no meio, durante e no final da cirurgia. Mas poderia haver complicações. Essas complicações seriam, ele poderia vir mudo, cego, estrábico, poderia vegetar, ele poderia ter morrido na cirurgia. Eles nos alertaram que ele poderia morrer na cirurgia, porque o tumor estava colado na medula óssea dele, poderia dar metástase na remoção, mas o Senhor estava no negócio. Eu queria ler um versículo com os irmãos, que se encontra em Eclesiastes 7:8, que diz assim: Parte A, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Recebemos essa notícia, irmãos, onde nenhum pai, nenhuma mãe gostaria de receber. Onde você jamais imaginaria. Nosso chão se abriu. Não tínhamos para onde recorrer. Mas sabemos que poderíamos recorrer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi a Ele que nós recorremos. Quando meu filho chegou no quarto, ele estava entubado. Logo em seguida o médico desentubou ele. E não precisou fazer nada. Foi fácil a desentubação dele. No dia seguinte, meu filho estava no quarto da UTI. E nós estávamos ali. E foram se passando os dias. E ele naquela medicação. E a gente sem entender nada. Quando meu filho abriu os olhos, nós detectamos que ele estava estrábico. Meu filho não falava, estava com mutismo. Meu filho não tinha movimento. Todos os diagnósticos que os médicos tinham falado, que ele poderia não andar, não falar, não enxergar. Mas nós estávamos ali confiantes no Senhor. Nós em oração, eu e minha esposa, nós sabemos que filhos, irmão, são heranças do Senhor. E nessa oração nós entregamos nosso filho ao Senhor. E falamos para Ele, para que Ele fizesse a vontade dEle, não a nossa. Mas que se Ele fizesse um milagre, nós testemunharíamos, nós contaríamos esse milagre, a qual o Senhor executou. É muito forte, irmãos. Muito forte. Passou-se os dias, trouxemos o nosso filho para casa, sem andar, sem falar, numa cadeira de roda, estrábico, sem movimento, mal mexia a mão. E nós ali batalhando em oração e consagração. Passaram-se 2 meses. Já estavam marcando já para fazer as quimioterapia, as radioterapia. E minha esposa estava na cozinha, eu não estava em casa, eu estava trabalhando. E ela lavando louça, de repente ela ouviu uma voz, má. Ela correu, era o nosso filho falando, irmãos. Jesus já estava começando a operar, a abrir as portas, a concluir o seu milagre. Meu filho começou a falar, meu filho começou a engatinhar, meu filho começou a sentar, meu filho começou a ter movimento, meu filho começou a deixar de ser estrábico e começou a voltar a sua visão. E nós começamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas ainda havia mais batalhas a ser enfrentada. Fomos para o GRAAC nos tratamentos e foi passado para ele uma bateria de exames. Foi passado para ele um protocolo, a qual ele deveria fazer
quimioterapias e radioterapia. Meu filho fez 31 sessões de radioterapia, onde foi radiado a sua medula, a sua cabeça, onde foi feita a cirurgia, e a sua medula. 31 dias seguidos, sedado, de bruço. Depois foi feito 8 ciclos de quimioterapia, terapias médias e terapias longas, ciclos de quimioterapia. Quimioterapia leve, médias e quimioterapias longas. Às vezes nós saímos de casa 3 horas da manhã e chegávamos 11 horas da noite. Nessas quimioterapias houve muitas intercorrências, porque ele começou a ficar magro, começou a emagrecer, perdendo peso, seu cabelo caiu o cabelo da sobrancelha, e ele não conseguia se alimentar por causa da medicação que é muito forte. Ele teve que usar sonda. Nesse tratamento de quimioterapia, a válvula que foi colocada no Hospital São Paulo, ela deu problema. Tivemos que refazer a cirurgia da válvula, de colocar outra válvula nova no cérebro dele de novo, para poder drenar esse líquido. Essa válvula é ligada no cérebro, uma mangueirinha desce e vai até o rim. Meu filho, para poder se alimentar, teve que colocar uma sonda nele, onde essa sonda diariamente, constantemente, muitas e muitas vezes, mais de 10 vezes, essa sonda saía. E ela ficava solta e ele tinha que correr para o hospital, nós tínhamos que correr para o hospital para trocar essa sonda para que ele pudesse se alimentar. Ele não podia perder muito peso, ele tinha que estar se alimentando, então ele só conseguia se alimentar por sonda. Várias infecções, várias intercorrências, várias internações, 4 cirurgias, 8 ciclos de quimioterapia, 31 radiações na sua coluna e na sua cabeça. Mas nós sempre ali confiantes que Deus poderia operar, como já tinha operado. Nós poderíamos dizer que Jesus estava abrindo o caminho, nos mostrando que estava conosco, irmãos. Porque muitas das vezes nós, sem condição nenhuma de nem conversar com alguém ou falar com ninguém, Deus usava o nosso próprio filho para falar conosco, que tudo estava bem, que Deus estava com ele, que Jesus estava o guardando, que Jesus estava operando, que Jesus já tinha curado ele. Muitas das vezes, nós saímos da sessão de quimioterapia e era Santa Ceia na nossa igreja, por exemplo. E ele falava, eu quero ir para a Santa Ceia, eu quero ir para a igreja. E nós levávamos ele. Muitas e muitas vezes aconteceu isso, irmão. Muitas e muitas vezes nós tivemos que correr com ele para o hospital. Muitas e muitas vezes nós tivemos que virar a noite nesse hospital. Esse tratamento foi mais de 1 ano e meio. 1 ano e 6 a 7 meses de tratamento. Com intercorrências, com internações, com infecções, com cirurgias, 10 transfusão de sangue. Eu estou resumindo, irmãos, esse testemunho. O resumo do resumo, porque ele é muito grande, Nós tínhamos pessoas da Bahia, do Ceará, dos Estados Unidos, tínhamos pessoas de São Paulo, a nossa igreja, em jejum, em oração, clamando, família, amigos, todo mundo, irmãos, numa batalha, para que Deus fizesse o seu milagre, operasse o seu querer e seu efetuar. Muitas das vezes ficamos abatidos, mas nunca nos desfalecemos. Sabíamos que o Senhor era poderoso para operar, mas também sabíamos que se fosse da vontade dele, ele recolheria. Nosso filho estava entregue nas mãos do Senhor. E nós queremos mostrar para vocês, irmãos, o nosso milagre. Hoje, meu filho está com 11 anos de idade. Foi operado com 7 anos, no dia do seu aniversário. Mas hoje, com 11 anos de idade, ele tem testificado. Hoje eu conto o milagre dele, mas amanhã quem vai contar é ele o milagre. Eu quero agradecer ao meu pastor na época, pastor José Denilson. Vem aqui, filho. Eu quero agradecer ao meu pastor na época, pastor José Denilson, que
1h30 da manhã, irmãos. 1h30 da manhã. Eu não tinha condição de ir para o hospital. Minha esposa estava no hospital e ela estava com uma dor de cabeça terrível. Meu filho estava numa intercorrência. Ia passar a noite lá. Não tinha o que fazer. Pastor José Denilson, guiado por Deus, foi lá. Já não era mais meu pastor. Já estava em outro setor. Foi lá nesse hospital no GRAAC. Mostrou sua carteirinha. Entrou, fez uma oração. E Jesus instantaneamente curou a enxaqueca da minha esposa. Quero agradecer ao pastor Manuel Soares, o Neco, mais conhecido como Nequinho, que na noite da internação correu comigo para o hospital. Corremos e nos ajudou. Quero agradecer ao pastor José Souza Gomes, que veio em minha casa e orou pelo meu filho. Quero agradecer ao nosso pastor hoje, na época não era, mas hoje é nosso 5º pastor, presidente. Não o conhecia, veio em minha casa, pastor Cláudio Ricardo, pegou meu filho no colo e falou: isso não é para a morte, mas é para a glória do Senhor. E está aqui, ó, o milagre. Hoje, com 11 anos de idade, dando trabalho. Né, filho? Fala o que Jesus fez na sua vida, filho. Ele me curou, me salvou aos 6 anos. Eu estava com câncer. Fui direto para o Hospital GRAAC. Era meu aniversário. Aí eu fui internado naquele dia. Descobriram que eu estava com tumor. O nosso pastor veio. A filha dele me ajudaram e o outro pastor Marcos. Amém, filho. É um pregador, irmão. Quer pregar. Isso aqui não é nada preparado. Hoje ele está com 11 anos de idade. Hoje quem conta o testemunho dele sou eu. Amanhã quem vai contar é ele. Ele é o milagre. Ele é o milagre que Jesus operou. Não sei, irmãos, qual o trabalhar de Deus tem. Não sei o que você está passando. Não sei qual é a sua situação. Isso não é jargão. Mas a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Creia, irmãos. Entrega na mão do Senhor. Confia nele. Ele tem poder para operar. Ele tem poder para executar. Não duvide. Não murmure. Não reclame. Aceite. Deixa Deus operar. Deixa Jesus trabalhar. A vontade dele é soberana. O que ele fizer está feito. Se ele operar, ele é Deus. Se ele não operar, ele continua sendo Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Em nome de Jesus. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou
sair.